Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. O engenheiro Paulo César Bastos, da Bahia, costuma dizer que o engenheiro é um líder por obrigação profissional. Eu concordo com ele. Mas uma pesquisa que eu comecei a fazer em 2002 tratava justamente das características dos profissionais de engenharia. E uma das características que eu identifiquei nos engenheiros é que eles costumam ser individualistas. Isso se deve a múltiplos fatores, mas os dois principais são o processo de formação e o exercício profissional com responsabilidade objetiva e individualizada. Então, se os engenheiros são individualistas por natureza e são ao mesmo tempo líderes por obrigação profissional, temos aí uma contradição e um problema. Significa que a nossa capacidade de liderar e de trabalhar em equipe, apesar de ser necessária como dever de ofício, não é da nossa natureza, ou seja, precisa ser aprendida e incorporada. Este é o desafio do qual trataremos nesse episódio número 15 da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não sai daí. Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Antes de falarmos sobre os desafios da liderança para os engenheiros, precisamos falar um pouco sobre deontologia e sobre ética profissional. Essas três coisas, deontologia, ética e liderança, estão profundamente imbricadas. Vamos a elas. O que vem a ser deontologia? O que é que a deontologia tem a ver com a ética profissional? Qual é a importância dessas duas coisas para a construção de uma carreira bem-sucedida na engenharia ou na agronomia? Deontologia não é um termo muito conhecido no Brasil, embora seja bastante popular em outros países, especialmente os países de língua portuguesa. A palavra vem do grego deon, ou deontos, que significa dever, e de logos, que pode ser traduzido como discurso ou tratado. O termo deontologia foi criado no início do século XIX, década de 1830, pelo filósofo inglês Jeremy Bentham, para falar sobre o ramo da ética em que o objeto de estudo é o fundamento do dever e das normas. Bentham foi, junto com John Stuart Mill, um dos fundadores do utilitarismo, que é uma doutrina ética cuja principal máxima é agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar. O utilitarismo fundamenta-se no princípio da utilidade, que determina que a ética deve basear-se sempre em contextos práticos, pois o agente moral deve analisar a situação antes de agir, e sua ação deve ter por finalidade proporcionar a maior quantidade de prazer, bem-estar, ao maior número possível de pessoas, para que seja moralmente correta. Portanto, a deontologia é o tratado do dever, ou conjunto de deveres, princípios e normas adaptados por um determinado grupo profissional. E se você está achando isso muito parecido com a definição de ética, sim, você tem razão. É parecido mesmo. Ocorre que a deontologia é uma disciplina da ética, faz parte da ética, mas é adaptada ao exercício de uma determinada profissão. Existem no mundo muitos códigos de deontologia, que são manuais ou códigos de conduta e de responsabilidade dos membros de associações ou ordens profissionais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para esses códigos. Em regra geral, os códigos deontológicos têm por base as grandes declarações universais.
É um esforço de traduzir o sentimento ético expresso nessas declarações. No entanto, esses códigos buscam adaptar as particularidades de cada país e de cada grupo profissional. Mas então, você deve estar se perguntando, o que é que a deontologia faz, ou recomenda fazer, que já não está previsto nos códigos de ética? Aí é que está, muita coisa. E muita coisa importante. É interessante, talvez importante, observar que, via de regra, os códigos deontológicos não têm caráter punitivo. Não são leis, são, antes de tudo, normas de comportamento. É a deontologia de uma profissão que determina, por exemplo, como você deve tratar um colega. É lá que está determinado que você deve prestar toda a colaboração possível aos colegas, desde que solicitado, naturalmente. Veja que não é falta de ética profissional não ajudar um colega de profissão, mas é uma transgressão à deontologia. É nos códigos deontológicos da engenharia, da agronomia e das geociências que estão determinados os deveres do profissional com a comunidade, os deveres do profissional com os seus empregadores e clientes, os deveres do profissional com os seus colegas e os deveres do profissional com o exercício da profissão. Assim, existem muitas coisas, muitos comportamentos ao longo do exercício profissional que não chegam a ser transgressões ao código de ética, mas que não são compatíveis, digamos, com um bom comportamento. São os comportamentos inadequados, no sentido de que não contribuem para a dignidade e para a valorização das profissões e dos colegas profissionais. Já os códigos de ética são mais populares no Brasil e o código de ética da engenharia é bem conhecido da maioria dos profissionais. Um profissional recém-formado tem de conhecer e entender completamente todo o seu conteúdo. O Código de Ética da Engenharia é a resolução número 1002, de 2002, que adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia. Na descrição do vídeo tem um link para que você possa baixar o Código de Ética num arquivo PDF. E eu recomendo também a leitura desse livro aqui, o Código de Ética Profissional Comentado, que foi escrito em 2003 pelo engenheiro eletricista Edson Flávio Macedo, em parceria com o arquiteto Jaime Pusch. O Edson Macedo é um dos pensadores mais valiosos do sistema Confea-CREA Mútua. Escreveu muitos livros, sabe tudo sobre o nosso sistema profissional e neste livro nos ajuda literalmente a fazer uma segunda leitura importante. Ele sustenta que esse Código de Ética Profissional é, antes de tudo, um documento de alto valor filosófico para reflexão sobre o significado das profissões e a própria condição do profissional ante o mundo e em face de si mesmo. Recomendo com força. Não deixe de ler. Vale a pena também buscar as publicações com comentários ao Código de Ética. Não são poucos e estão disponíveis na internet ou nos portais de alguns CREAs. Portanto, meu jovem, minha jovem profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do nosso sistema profissional, conheça o Código de Ética, ele sempre estará a menos de 2 cliques de você. Entenda o que ele significa. Incorpore seus princípios e acredite, a ética profissional é um fundamento, portanto, uma base para o sucesso da sua carreira. Agora vamos falar um pouco sobre a liderança, que precisa ser uma habilidade, uma capacidade dos profissionais de engenharia. Desde o início dos anos 1990, as tecnologias de produção e os avanços na comunicação impuseram aos engenheiros uma habilidade que não era tão relevante nos anos 1950, 60 ou 70, o trabalho em equipe. Cada vez mais o número de profissionais envolvidos numa obra de engenharia é maior. Cada especialidade demanda maior complexidade ao todo, e cada profissional precisa ter um repertório muito maior de conhecimentos e habilidades para interagir com eficiência e produzir resultados. Saber trabalhar em equipe demanda saber liderar, quando a hora for de liderar, e ser comandado na hora em que a outra pessoa tiver a posição e os instrumentos para a liderança. Reconhecer esses momentos já é um bom começo. O trabalho em equipe, por óbvio, visa somar esforços individuais no sentido de obter um resultado que
ou não seria obtido por uma única pessoa, ou não seria obtido com um determinado custo ou qualidade num determinado tempo. Assim, a integração de várias pessoas com conhecimentos, habilidades e características diferentes e complementares aumentam significativamente as possibilidades de se alcançar resultados melhores no menor tempo e com menor custo. Fazendo aqui uma metáfora esportiva, que eu gosto muito, o trabalho em equipe não se trata apenas de um grupo de indivíduos que trabalham juntos. Tem de haver uma convivência amigável, um senso de pertencimento e o sentimento de que todos estão no mesmo barco trabalhando para um objetivo que é de todos. Em uma equipe de qualquer esporte coletivo, cada jogador costuma ter uma função específica que deve ser executada sem invadir ou atrapalhar o trabalho do outro. Juntos, eles se complementam e atingem o objetivo do jogo, que é vencer a partida. No ambiente profissional, é preciso saber lidar com visões e backgrounds diferentes. É importante valorizar as pessoas que pensam de formas diferentes, mas que agregam habilidades e conhecimentos complementares. Respeitar as diferenças e saber se colocar no lugar do outro é um grande diferencial para a carreira de um engenheiro, de um agrônomo ou de um profissional de geociências. Principalmente para quem precisa, em muitas circunstâncias, exercer a liderança. Mas isso, definitivamente, não é uma coisa fácil de ser obtido. O trabalho em equipe, seja na condição de líder ou de liderado, envolve o enfrentamento de muitas dificuldades e de muitos desafios. Para começar, o individualismo, que é exatamente o oposto de trabalho em equipe. Algumas pessoas pensam apenas em si mesmas e em seus interesses. Fazem isso na vida e, claro, no trabalho também. São pessoas que querem simplesmente fazer o seu trabalho e receber o seu pagamento. Não têm uma mentalidade colaborativa. Em algumas pessoas, isso é uma marca de caráter. Em outras, é apenas um hábito adquirido por nunca terem sido despertadas para os benefícios de um comportamento diferente. Os líderes devem ser também pacientes e didáticos para reverter esse tipo de visão de mundo. O desafio aqui é convencer essas pessoas de que o individualismo é o inimigo do sucesso. Problemas de comunicação também são uma fonte inesgotável de obstáculos ao trabalho em equipe. Reunir e manter várias pessoas diferentes trabalhando juntas em busca de um objetivo em comum nunca é fácil. E se essas pessoas não estão entendendo o que outras estão querendo fazer, piora a situação. É importante alinhar, trocar informações e tirar dúvidas. Caso contrário, surgirão ruídos na comunicação que afetam o trabalho como um todo. Pessoas muito sensíveis a críticas ou pouco afeitas ao diálogo costumam sofrer mais nesse tipo de contexto. Outro ponto essencial é o comprometimento, ou a falta dele. Quando várias pessoas estão reunidas, trabalhando juntas, o comprometimento de cada um dos participantes é essencial. Quando uma se compromete a fazer algo e não faz, todas as outras sofrem as consequências. Por isso, é muito importante garantir o comprometimento de todos em relação à execução de tarefas e seus respectivos prazos. Só assim o trabalho em equipe funciona de verdade. A ausência de discussões sobre o que está sendo feito provoca a falta de comprometimento. Em outras palavras, as decisões que não forem determinadas em conjunto por falta de discussões deixam de garantir empenho máximo por parte do grupo. O comprometimento virá de forma automática quando os membros de uma equipe se sentirem à vontade e seguros para expressar suas ideias ou propor soluções divergentes das já apresentadas. E, nesse caso, o trabalho é desenvolvido com muito mais qualidade. É preciso estabelecer planos alternativos para diferentes situações, estipular prazos e reconsiderar detalhes. Essas coisas ajudam a renovar o comprometimento dos membros da equipe. A falta de confiança também é uma inimiga do bom resultado de um trabalho em equipe. Quando os integrantes da equipe sentem medo ou receio de manifestar as suas opiniões ou sugestões, começa um processo de perda de confiança entre os membros da equipe.
Os membros da equipe devem ser estimulados a assumir erros e, com isso, se sentirem mais seguros. O trabalho do líder diante dessa situação é construir uma base sólida de confiança. Deixar claro aos membros da equipe a importância da confiança, de que todos estão unidos por uma boa intenção e que erros eventuais fazem parte. Um outro desafio para o trabalho em equipe, apontado por muitos autores, é o medo de conflitos. Se os integrantes da equipe não se sentem confiantes em contestar uma ideia ou de discordar de alguma opinião, uma das consequências é o medo do embate e das discussões. Conflitos permanentes não são bons para a harmonia da equipe. Porém, em alguns casos, as discussões são necessárias para a evolução do trabalho. Nessas ocasiões, podem surgir novas ideias e sugestões assertivas. Essas discussões devem ser francas e abertas, e todos devem ser estimulados a expor suas ideias de maneira livre. O líder deve ser capaz de mediar os eventuais conflitos de forma inteligente e saudável. É normal que durante um trabalho em equipe surjam alguns desentendimentos. Nesses momentos, cabe à liderança conduzir o diálogo e encontrar uma solução para os problemas que estão sendo enfrentados. De maneira alguma, o líder deve se ausentar ou tomar partido. O partido do líder é o resultado final, que toda a equipe sabe qual é. O líder não fica dando razão para um ou para outro, justamente para não aumentar ou fomentar os conflitos desnecessários e improdutivos. Outro desafio importante para o trabalho em equipe é a tendência da maioria das pessoas em evitar responsabilidades. Como uma reação em cadeia, a falta de comprometimento da equipe ocasiona dificuldades de assumir responsabilidade. É normal que até os colaboradores mais empenhados se sintam desconfortáveis em cobrar mais responsabilidade dos seus colegas. Para manter o processo sob controle e sobreviver à falta de comprometimento de alguns membros da equipe, é importante determinar objetivos e esquemas de trabalho e deixar bem claro as tarefas e responsabilidades de cada um. É vital expor a importância da função e responsabilidade de cada um para a obtenção do sucesso coletivo. Por fim, é importante ficar atento à falta de atenção dos membros da equipe aos resultados pretendidos. A desconsideração aos resultados acontece, por exemplo, quando os integrantes da equipe focam sua atenção aos próprios interesses em detrimento aos objetivos da equipe. Se o propósito coletivo se enfraquece, o compromisso com a produção de resultados diminui. Quando isso acontece, o caminho é redefinir o foco e redefinir as metas. Dessa forma, a tendência é que os membros da equipe se dediquem mais para atingir os objetivos e até mesmo superar as expectativas. Outras coisas também acabam contribuindo para atrapalhar a busca pelos resultados de um trabalho em equipe. Preconceitos. Pessoas com dificuldades para aceitar a diversidade de perspectivas, ideias e backgrounds podem acabar sofrendo mais e impactando negativamente a harmonia do grupo. A desvalorização do trabalho alheio. A desvalorização do trabalho dos outros é uma barreira enorme para a evolução do trabalho em equipe. O olhar deve ser sempre construtivo para incentivar que todos melhorem e evoluam, e não que se sintam inferiores ou menosprezados. As lideranças têm um papel essencial na condução de um trabalho em equipe, ou seja, algumas coisas são essenciais para que esse processo ocorra da melhor forma possível. Fomentar a conexão com o propósito, extrair o melhor de cada um, garantir os objetivos e metas em comum, comunicar tudo de forma clara e transparente, garantir as responsabilidades bem definidas, oferecer feedbacks construtivos e reconhecer um bom trabalho. Se você é um profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA, Mútua, essa série foi produzida para você. A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais e por querer que eles sejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis.
Assista a todos os vídeos, deixe seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei um grande prazer em responder, se tiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua e compartilhe esse vídeo com algum colega que possa se interessar ou se beneficiar com esses conhecimentos. Até semana que vem.